Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Amém? Muito bem. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho de Lucas 14. Lucas, capítulo 14. A partir do verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 12. Nós vamos estar lendo até o verso de número 24. Amém? Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Logo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Logo, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque temos acesso à tua palavra. Nós te agradecemos porque podemos ouvi-la. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ela é quem nos instrui. É a tua palavra, ó Deus, que nos mostra a tua vontade e o teu querer. E nessa manhã, nós estamos aqui, ó Deus, prontos para receber do Senhor a tua palavra como aprendizado, como ensino para as nossas vidas, a fim de que possamos conhecer mais o Senhor, a saber mais de quem o Senhor é e qual é a tua perfeita vontade para cada um de nós. Que o teu Santo Espírito nos capacite, nos ilumine, para que possamos, ó Deus, sairmos daqui, ó Pai, melhores do que entramos. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos,
Bom, esse, creio eu, seja um texto já conhecido, né, dos irmãos. E aqui nessa manhã eu queria falar muito sobre isso, né? Sobre como Deus lida, como Deus trata, como o próprio Jesus trata com aqueles que são os chamados, aqueles que são os escolhidos. E quais são os planos de Deus para todos. Porque aqui Jesus está sofrendo uma abordagem importante, né? E a gente precisa, antes de começar a falar disso, de ver qual que é o contexto, né? Aonde Jesus está? Nós começamos a partir do verso 12, que diz: disse também o que havia convidado. Quem que era esse que o havia convidado? Né? Para a gente saber isso, a gente vai voltar lá no capítulo 14, no verso 1. Coloca para mim, Bíblia, por favor. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Na onde Jesus estava? Jesus entrou então aonde? Num sábado, na casa de quem? De um dos principais dos fariseus. Quem que eram os principais dos fariseus? Muito provavelmente, né? Ele era um membro lá do Sinédrio, né? Um dos 70, um dos chefes lá da religião judaica. Ou seja, alguém muito influente, alguém que tinha assim um grande conhecimento não só da lei, mas um líder religioso, né? E Jesus diz aqui o texto que ao entrar no sábado na casa de um dos principais fariseus, Jesus estava ali para comer pão com eles, sentado ali à mesa. E Jesus então começa a expor os seus ensinamentos. Volta para mim, Bia, no verso 12. Disse também ao que o havia convidado. Depois de Jesus falar já com as pessoas do que seria lícito curar no sábado, por exemplo. Ele vai falar do verso 1 até o verso 6. Depois ele vai falar sobre as pessoas arrogantes, do verso 7 até o verso 11. E agora ele chega no verso 12, falando sobre o chamado, sobre quem são os convidados. Ele disse: também ao que eu havia convidado, ao chefe da casa. Agora ele se dirige especificamente para o fariseu que o tinha convidado para comer pão com ele, e ele estava sentado à mesa. Quando deres um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que por essa vez te convide e seja recompensado. Jesus está falando para o chefe, um dos líderes dos fariseus, né, um membro do Sinédrio, que quando ele fosse dar um jantar, né, que ele fosse reunir os amigos para participar de alguma ceia, que não era para ele chamar os próximos, os íntimos, né? Olha lá, ele cita quem? Os amigos, os irmãos, os parentes, nem os vizinhos ricos. Por quê? Porque eles faziam parte de quê? De um grupo seleto, né? Ele era o quê? Um dos principais dos fariseus, provavelmente alguém que se reunia apenas com a alta sociedade, com a alta cúpula do judaísmo, alguém que era líder, que era chefe, e que sempre estava participando, né? As pessoas que estavam participando com eles, inclusive por ter convidado quem? Quem estava ali com ele? Jesus! Ele chamou Jesus por quê, será? Por que ele quis convidar Jesus? Porque naquele momento Jesus já era alguém que estava sendo o quê? Notado na sociedade, né? Ele já ouvia falar de Jesus, que Jesus fazia os seus milagres, que Jesus andava curando, que Jesus é alguém já notado. Então ele convida Jesus para participar com ele na sua casa. E Jesus fala aqui a respeito do quê? Da humildade. Quando ele fosse celebrar uma ceia, quando ele fosse fazer alguma coisa,
que não era para ele chamar aquelas pessoas de costume, mas pelo contrário, porque provavelmente essas pessoas poderiam recompensá-lo de alguma maneira, mas que era para ele chamar quem? Coloca o verso 13, Bia, por favor. Antes, ao dares o banquete, convida quem? Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Por quê? Será que ele fala para que eles convidassem essas pessoas? Porque aí, de fato e de verdade, ele estava oferecendo algo bom. Ele estava fazendo algo em benefício de alguém. Por quê? Porque essas pessoas aqui não teriam condição de recompensá-las. Elas não poderiam recompensar. Verso 14. E serás o quê? Bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A ideia aqui, irmãos, é que Jesus quer o quê? Ensinar aquele fariseu que o comportamento que eles tinham como líderes religiosos não era um comportamento que agrada a Deus. Porque o comportamento que agrada a Deus é um comportamento que vai além daquilo que é feito para as pessoas ou daquilo que é visto pela sociedade. Mas é aquilo que é agradável a Deus, porque é aquilo que vem de dentro do nosso coração. Tendo entendido isto, agora a gente vai para o verso de número 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, provavelmente também algum líder ali religioso, alguém que, não era nem um coxo, nem um cego, nem um aleijado, mas alguém que estava junto com eles na mesa. Ora, ouvindo essas tais palavras, que tais palavras? As palavras que Jesus acabou de falar, que não era para chamar rico, nem gente amigo, nada, era para chamar os pobres e os tal. Ora, ouvindo as tais palavras, um dos que estavam à mesa, sentado junto com eles, disse-lhe quem? A Jesus. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Tipo assim, ele quis meio que, Jesus vai lá e dá uma dura no dono da casa. Jesus repreende o fariseu, dizendo, não é para fazer festa para chamar os amigos íntimos, não. Quando for fazer alguma coisa, é para os pobres. É para aqueles que não podem retribuir. Isso sim é um ato agradável diante de Deus. Aí, o outro que está sentado na mesa, meio que quer contornar a situação. Já aconteceu isso com vocês, não? A gente está num lugar assim, sentado com uma pessoa aqui, alguém vai lá, dá uma alfinetada no outro, aí fica aquele silêncio na mesa, aí a outra pessoa, para ficar meio sem graça, puxa o assunto. Não é isso? Teve ali meio que um atrito entre os dois ali, aí o outro está do lado, aí meio, não, gente, mas vamos falar de outra coisa e tal. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Jesus repreende o dono da casa, o fariseu. Fala para ele, não é para chamar, não, é para chamar o pobre, é isso. Vai lá e dá uma dura nele. Alguém que está sentado à mesa, meio que para, atenuar a situação, olha e diz assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele está meio que dizendo assim, olha, melhor do que participar do banquete, melhor do que ser alguém, um coxo, um aleijado que vai participar de um convite, de uma ceia na casa de alguém, é comer o quê? O pão aonde? Lá no céu. Não é isso que ele está falando? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Tipo assim, ele está falando que é melhor participar lá da ceia lá do céu, comer o pão lá no reino, do que comer o pão ali na casa de um convidado. Meio que ele quis o quê? Vou contornar a conversa aqui, vou dar uma disfarçada aqui para ficar todo mundo bem. Nem o dono da casa vai ficar chateado, nem o próprio Jesus também, porque o que ele está falando aqui é uma verdade, gente, não é? É uma verdade. Bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus, não é isso? Não é bem-aventurado, não é mais do que feliz?
É melhor a gente comer o pão no reino de Deus ou comer o pão na casa de um convidado? Lá no céu. Então ele quis meio que atenuar a situação ali. Mas Jesus estava ali com um propósito. E Jesus, a partir de então, vai falar a respeito disso. E é sobre isso que nós vamos tratar um pouquinho agora de manhã. Verso 16. Ele, porém, respondeu. Ele quem? O Senhor Jesus. Respondeu para aquele homem que tentou amenizar a situação ali, que tentou passar, como a gente diz aqui, né? Tentou passar um pano. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ele vai contar aqui agora uma parábola. Jesus vai explicar mais ou menos como é que funciona esse negócio de comer o pão lá no reino dos céus. E ele vai falar isso contando uma parábola. Né? A gente vai ler toda ela de novo. Prestem bastante atenção agora do verso 16 até o 24. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso vê-lo. Disse o segundo, comprei junta de bois, vou experimentá-la. Diz o terceiro, verso 20, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Nós já lemos isso lá um pouquinho antes, não é verdade? Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, mas ainda tem lugar na casa. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, para a gente entender aqui agora a história exatamente como ela é, alguém está dizendo que é melhor comer o pão no reino de Deus. E de fato e de verdade é isso mesmo que nós devemos almejar. Mas Jesus aqui coloca uma condição e ele ensina uma parábola dizendo que nem todas as pessoas estão aptas a participar dessa ceia. E ele diz o seguinte, certo homem, volta para mim, Bia, lá no verso 16, deu uma grande ceia e convidou a muitas pessoas foram convidadas. Verso 17. À hora da ceia enviou o servo para avisar os convidados, vinde porque está tudo preparado. Gente, que ceia é essa? De qual ceia será o Senhor Jesus está se referindo? Será que é a ceia lá, né? Uma nova ceia lá na casa onde eles estavam lá? Será que é disso que Jesus está falando? Não. Jesus está falando do quê? Do grande banquete que está preparado para aquelas pessoas que vão sim poder experimentar o pão lá no reino dos céus. E ele diz aqui que está tudo o quê? Que ele convidou a muitas pessoas. E mais do que isso, vinde, porque está tudo já pronto, preparado. Meus irmãos, esse é o convite que o Senhor Jesus faz para nós. Será que já está tudo preparado? Já. Está tudo preparado. Deus já preparou tudo para nós. Deus já deixou tudo pronto. O banquete está o quê? Servido. Jesus pagou o preço. Jesus morreu na cruz. Jesus se fez homem, desceu do céu para habitar conosco e está aqui fazendo o quê? Oferecendo para nós o quê? A ceia do Senhor. Está o quê? Tudo preparado. Tudo está pronto. Não há necessário mais nada além de tudo que já está preparado. Verso 18. Não obstante, Jesus convida, Jesus chama.
São muitos os convidados. E aí ele vai dizer o seguinte: não obstante, todos a uma começaram o quê? Excusar-se. Gente, o que significa essa palavra excusar-se? Hã? Isso, dá desculpa. Começaram a quê? Tirar o corpo fora. E aqui ele vai citar coisas corriqueiras da vida, coisas simples do dia a dia, coisas que o homem é capaz de fazer em troca de participar da grande ceia. E ele diz assim: o primeiro, comprei um campo e preciso vê-lo logo. Rogo, ou seja, peço que não conte comigo, eu não vou participar. Verso 19. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Gente, se fosse hoje, né, esse texto, o cara fala assim: comprei uma BMW. Comprei uma Ferrari. Agora eu preciso fazer o quê? Vou experimentar. Agora eu não posso participar da sua ceia. Rogo-te que me tenhas por escusado. Verso 20. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Coisas do quê? Rotineiras, coisas da vida. Mas o que Jesus quer chamar a atenção aqui quando ele está contando essa parábola? Que embora estivesse tudo preparado, embora essas pessoas fossem as convidadas. Convidado, gente, o que é um convidado? Vamos imaginar um pouquinho. Né? Todo mundo aqui já convidou alguém, né? E você tem um amigo, você tem uma pessoa que você gosta, você está preparando alguma coisa, você vai fazer algo na sua casa, você simplesmente convida lá, vai cá, comer, tá, pronto, acabou? Não. Existe o que antes? Um preparo, né? Antes de você convidar a pessoa, você já vai pensar: puxa vida, vou convidar fulano para ir jantar lá na minha casa, o que eu vou servir para ele? Né? Qual que é o momento que eu posso chamar? Que hora que é a melhor hora para ele? Né? Qual que é a comida que ele gosta? O que ele quer? O que eu posso servir para ele? O que eu vou fazer para agradar o meu convidado? E foi assim que Deus fez conosco. Ele já preparou, né? E diz a palavra de Deus que ele preparou isso quando? Desde lá da fundação do mundo. E ele nos convida, ele prepara, né? E ele olha, ele fala para o servo, convide a muitos e diga para eles que já está tudo o quê? Preparado. O que era necessário para aquelas pessoas participassem da ceia? Apenas o quê? Atender ao pedido daquele que está convidando. Mas o que essas pessoas fizeram? Elas negligenciaram todo o preparo, elas negligenciaram todo o cuidado, elas desprezaram todo o amor que aquele que preparou fez, toda a atenção dispensada, e elas trocaram tudo aquilo por coisas rotineiras. Trocaram todo aquele cuidado, todo aquele amor, todo aquele tempo dedicado por causa de coisas banais. Será que aquela pessoa não podia ver o campo que ela comprou outro dia? Será que ela não podia experimentar a Ferrari dela no outro dia? Ela casou, não, vai ter lua de mel, mas vai a vida inteira com a esposa. Não, mas não posso. A ideia que Jesus quer dar aqui é justamente essa. Que Deus nos ofereceu um banquete. Deus nos ofereceu algo preparado para nós. Deus ofereceu algo que está já premeditado na sua mente, separada para nós. E a única coisa que Ele requer de nós é o quê? Apenas aceitar o convite. Gente, se as pessoas soubessem o quão importante seriam aceitar esse convite, o quão fundamental para as suas vidas seria aceitar o convite,
o quão importante é olhar para quem está convidando, né, e saber que esse convite é que vai transformar a vida das pessoas, elas esqueceriam tudo que estava à sua volta e deixariam apenas se entregar para participar do quê? Do grande banquete, da ceia. Lembrando que Jesus está falando com quem, gente? Quem que é o dono da casa? O fariseu. E como que era a situação dos fariseus? Eles já tinham recebido Jesus de braços abertos. Eles tinham aceitado, estavam aceitando Jesus como grande Messias. Era isso? Não. Eles estavam rejeitando o convite. O próprio Senhor Jesus diz, eu vim para os que eram os meus, para o meu povo, mas eles me rejeitaram. Eu vim para os meus, mas eles me rejeitaram. Tudo estava preparado para eles, mas eles me rejeitaram. E aí? Como que fica essa situação? Não tem ceia, então? Porque essas pessoas rejeitaram o convite? Parou a festa? Acabou a ceia? Verso 21. Voltando o servo, tudo contou. Caiu? Acompanha na Bíblia aí, gente. Verso 21. Voltando o servo, voltando do convite já, né, que não ora fora obedecido, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Por que que eles usaram essa referência? Por que que mais uma vez Jesus usa essa referência? Quem que ele manda chamar, gente? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aquele mesmos lá, né, lá do versículo 13, que ele fala: ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados e os cegos. Por quê? Porque essas pessoas estavam que alheias ao convite. Essas pessoas não seriam chamadas. Essas pessoas estavam fora do plano. Não eram essas pessoas que deveriam participar. Mas Jesus mostra que ele veio para quem? Não para aqueles que parecem ser os escolhidos. Mas Jesus vem para aqueles que justamente parecem as pessoas que são desprezadas, as pessoas que estão alheias, que estão à margem da sociedade. Isso representa quem? A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Nós não somos o povo de Deus. Mas nós somos o quê? Oliveira brava. Nós somos o quê? Enxertados na oliveira. Nós quem? Os gentios. Por causa da rejeição de Israel, nós nos tornamos o quê? Povo de Deus. Porque aqueles rejeitaram o banquete, agora nós fazemos parte do quê? Do povo de Deus. Aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, fizeram que nós pudéssemos o quê? Participar. E a ideia aqui é justamente esse, né? De pessoas desprezadas, ou seja, sai depressa para as ruas e becos, ou seja, lugares mais escondidos. Traz aqui para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aqueles que sim, dependem exclusivamente da ação de Deus. Gente, o pobre, o cego, o coxo, o aleijado, se não for Deus na vida dele, como é que fica? Como que eles vão viver? Eles já estão desprezados, eles estão fora da sociedade, ninguém olha para eles, ninguém convida eles para jantar. Mas com o Senhor Jesus é diferente.
O Senhor Jesus se volta para eles e diz ao servo: vai lá, chama esse povo, porque agora eles vão participar comigo da ceia do Senhor. E aí então, verso 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda tem lugar. Tem lugar ainda. A casa não está totalmente cheia. Senhor, tem mais gente. E agora? Como que fica? Respondeu-lhe o Senhor, verso 23. Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus faz então mais um outro convite. Tem lugar na casa? Ainda pode entrar mais gente? Sai pelos becos. A ideia de beco aqui, quem que fica no beco, gente? Basicamente é o que acontecia naquela época. As pessoas que eram oprimidas, excluídas, elas estavam escondidas. E Jesus diz o quê? Obriga-os a entrar na minha casa. A ideia aqui é que Deus tem os seus planos. A ideia aqui é que Deus chama, é que Deus busca aqueles a quem Ele quer que participe o quê? Da sua ceia. E a gente vê isso explicitamente. Quantas pessoas, às vezes, que não estão nem aí para as coisas de Deus e tal, e não querem nem saber e nada, estão lá oprimidos, estão lá largados, abandonados, mas o Senhor tem os seus planos. E às vezes acontecem situações, essas pessoas passam por momentos de grandes batalhas, de luta, de dor, de sofrimento, e quando parece que elas estão lá abandonadas, que não existe ninguém por elas, o Senhor Jesus se revela a elas. E diz a palavra de Deus que Ele manda o servo e vai lá e obriga essas pessoas, e chama essas pessoas, para que elas pudessem o quê? Participar da grande ceia. Resumindo, o convite está feito. O convite, ele é para muitos. Não foi esse que disse lá no comecinho? Olha o que diz aqui, verso 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. O convite está aí, gente. O convite está aberto. O convite é para que as pessoas participem. Jesus preparou, está tudo preparado, mas as pessoas fazem o quê? Elas rejeitam o convite. E aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Jesus diz que, apesar de ser um convite interessante, quem não quer participar de uma ceia? Um banquete. Não parece ser algo maravilhoso? Mas as pessoas trocam esse banquete por coisas banais. As pessoas trocam esse banquete por coisas da vida, por coisas do cotidiano, por coisas simples, enquanto elas podiam desfrutar de algo precioso que é estar na presença do Senhor e participar do seu banquete. As pessoas têm trocado a Deus por coisas simples, por coisas rasas, por coisas pequenas. E eu quero chamar a atenção que isso às vezes pode acontecer até conosco, no sentido prático de ter uma vida cristã. Qual o devido valor nós temos dado para aquilo de fato e de verdade nós somos chamados, que é ter uma vida separada na presença de Deus, ceando com Ele, participando com Ele, desfrutando com Ele de tudo aquilo que está preparado para nós. Quantas vezes aquilo que está lá fora tem chamado mais a nossa atenção do que aquilo que realmente nos foi proposto, que é participar do banquete com Cristo? Nós deveríamos saber que isso é essencial para nós. Por que Jesus contou essa parábola? Porque aquele homem lá do comecinho disse assim, o importante é comer o pão do céu.
Não foi isso que ele quis dizer lá, meio para que contornar a situação? Mas Jesus disse que comer o pão do céu não é tão simples assim. Para comer o pão do céu, você não pode ser simplesmente um fariseu. Para comer o pão do céu, você não pode ser simplesmente um religioso. Para comer o pão do céu, você não precisa fazer parte de uma elite. Para comer o pão do céu, você precisa aceitar o quê? O convite. É necessário renunciar, é necessário dar prioridade ao convite. Mais do que isso, é necessário honrar a quem está convidando. Não é simplesmente fazer parte de uma instituição religiosa, quer ser uma igreja ou qualquer outra coisa. É mais do que isso. É abdicar das coisas do mundo para sim, de fato e de verdade, participar com aquele que convidou. E Jesus demonstra o quê? Que o reino dos céus, ele está preparado não para pessoas de uma certa posição, mas que ele está estendido a todos. E ele chama lá justamente aqueles que não tinham condição nenhuma, aqueles que estavam desprezados, aqueles que eram largados, aqueles que eram abandonados. E como se não fosse suficiente, ele ainda obriga outras pessoas a participar com ele. Porque ele é quem convida, é ele quem chama, ele é o dono da casa e ele escolhe quem vai participar com ele. Mas é necessário que entendemos que nós precisamos entender o chamado, o convite. E esse convite, irmãos, não é tão simples. Coloca para mim, logo depois no verso 15, coloca, Bia, para mim. Ele vai continuar falando sobre isso. Ora, capítulo... É o verso 25, desculpa. 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, logo na sequência. E voltando lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está colocando coisas muito importantes aqui. Família, pai, mãe, mulher, filho, irmão. Mais do que isso, a sua própria vida. Se você não entender que esse convite é um convite que talvez vai deixar você alheio às coisas do mundo, que vai fazer você ter muitas renúncias, mas que vai fazer você entender realmente o verdadeiro chamado que é seguir a Cristo, você não pode ser o quê? Discípulo. Gente, ser um verdadeiro discípulo não é fazer, como a Bíblia diz, nós não podemos servir a dois senhores. Ora eu estou com o Senhor, ora eu estou no mundo. Ora eu sirvo a Deus, ora eu sirvo as coisas do mundo. Ora eu quero estar na presença de Deus, ora eu não estou nem aí para as coisas de Deus. Jesus está falando isso, está ensinando. Aquele que não aborrece. Quem que quer aborrecer pai e mãe? Ninguém. Filho, ninguém quer. Mas se for necessário fazer isso por causa de Cristo, faça-o. Porque você vai dizer exatamente quem você é e de que lado da história você está. A vida de um cristão é sim uma vida de renúncia. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não entender que precisa viver segundo os preceitos, aquele que não entende que precisa ter uma vida que agrada a Deus, também não pode ser meu discípulo. Irmãos, o que eu queria deixar nessa manhã para nós é justamente isso. Aquele fariseu convidou Jesus para comer com ele, achando que ia fazer o quê? Média. Aquele fariseu chamou Jesus no sábado, porque Jesus era alguém notado na sociedade.
Mas Jesus, sendo o próprio Deus, ele revela o quem? A vontade de Deus e aquilo que Deus quer para nós. E ele olha para aquele ser humano, para aquele fariseu, e ensina para ele questões de arrogância. Ensina para ele que quando ele chegar num lugar, que ele não deve sentar na primeira cadeira, que ele deve sentar na última. Por quê? Porque os primeiros serão os últimos serão o primeiro. Ele ensina que as pessoas não devem convidar as pessoas para que elas possam retribuir, mas que sim, nós devemos esperar a retribuição da parte de quem? De Deus. E por último, o que ele ensina para nós? Que o Senhor chama, que o Senhor convida, mas que é necessário que nós aceitemos o convite, que nós vivamos uma vida que, mais do que aceitar o convite, que retribui com a nossa vida o convite que já nos foi feito e que nos está preparado, que é vivermos e desfrutarmos da presença de Deus. E nós, hoje, podemos fazer isso. Porque o Senhor Jesus, ele já nos escolheu, ele já nos elegeu. E tudo está preparado para que nós possamos desfrutar da sua graça e da sua presença. Ter uma vida com o Senhor Jesus, ter uma vida de santidade, é entender que nós fomos já abençoados, que nós fomos convidados, que o Senhor apenas espera de nós, que nós possamos retribuir esse convite, aceitando, vivendo uma vida que agrada a Deus, que satisfaz a vontade de Deus. Que a gente possa entender isso plenamente todos os dias. Amém? Amém. Vamos orar? Donizete? Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos, ó Deus, pelas suas ricas e poderosas palavras, te louvamos, ó Deus, pelo ar que respiramos, pela noite que o Senhor nos deu, te agradecemos, ó Deus, por cada família que é representada, pelos ouvintes da internet, e te louvamos, ó Deus, pela tua excelência, tu és o Deus que merece toda honra e toda glória, e que no nome de Jesus nós possamos, ó Pai, compreender o amor que o Senhor tem por nós, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos pôr em prática aquilo que nós temos aprendido na Tua Palavra, e que o nome do Senhor seja sempre louvado no nosso meio. Perdoa, Senhor Deus, os nossos falhas, os nossos pecados, nos dê força para poder enfrentarmos a luta do dia a dia, e que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos orientando, nos capacitando, nos dando força, para que nós possamos seguir avante, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, seu Filho amado Jesus Cristo. E o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém.